Você assiste agora a 51ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado, realizada no dia 1º de agosto. Nesta sessão, estão em pauta 78 processos. Convoco a conselheira Márcia para fins de quórum. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e, nos termos do artigo 73, inciso 1º do novo regimento interno deste tribunal, submeto ao plenário para aprovação as atas da primeira sessão especial que apreciou as contas do excelentíssimo senhor governador do Estado, do Espírito Santo, e da 50ª sessão ordinária. Ata da primeira sessão especial. Em discussão, em votação, ata aprovada. Ata da 50ª sessão ordinária. Em discussão, em votação, ata aprovada. Leitura do expediente. Não, senhor presidente. Comunicações da presidência e sorteios de processo. Senhores conselheiros, gostaria de submeter ao plenário uma solicitação da Secretaria-Geral de Controle Externo para inclusão no Plano Anual de Fiscalização de 2013. Na verdade, já consta no Plano Anual a possibilidade e a realização de auditorias operacionais, mas com a assinatura de todos os tribunais de contas em Brasília com relação à auditoria operacional na área da saúde, faltou explicitar esta auditoria operacional e, com isso, nós teremos que reajustar alguns cronogramas e alguns prazos das outras auditorias programadas. Então, a solicitação da Secretaria de Controle Externo é exatamente para fazer a devida adequação à auditoria operacional. A fase 1 já aconteceu março e abril, a fase 2, planejamento avançado, de abril a maio também já aconteceu, a fase 3 de execução das equipes de auditoria do TCU dos tribunais está já em fase de conclusão, nos meses de junho e julho, adentrando um pouquinho no mês de agosto. E a fase 4, elaboração dos relatórios independentes, as auditorias, no período de agosto, a primeira semana de setembro. A fase 5, o relatório preliminar é encaminhado ao gestor e o gestor faz o seu competente comentário. A fase 6, elaboração do sumário executivo com a consolidação das auditorias independentes, também é previsto para o mês de setembro. A fase 7, elaboração do plano de ação pelo Ministério da Educação e Cultura, MEC, e pela Secretaria de Educação participantes de cada estado, previstas para fevereiro de 2014. E a fase 8, monitoramento, previsto até o exercício de 2015, conforme o cronograma a ser definido com as secretarias e o MEC. Então, colocaria em discussão, em votação, conselheiro Sérgio Abudib. Com a proposta. Conselheiro Pimentel. Conselheiro Rodrigo. Com a proposta. Conselheiro João Luiz. Acompanho a proposta. Conselheiro Eduardo. Com a proposta. Secretaria-Geral das Sessões para as devidas comunicações. Senhores conselheiros, na data de ontem, nós tivemos a honra e a alegria de receber a visita do presidente da Atricom, conselheiro Antônio Joaquim. Foi recepcionado na parte da manhã por todos os conselheiros, e na parte da tarde tivemos uma agenda com o governador do estado, participando
o conselheiro Antônio Pimentel, representando o Instituto Rui Barbosa, o conselheiro Antônio Joaquim pela Tricom e também o conselheiro Rodrigo Chamon, representando os demais conselheiros do Tribunal de Contas, onde nós tratamos sobre a realização do Congresso dos Tribunais de Contas, que vai acontecer dos dias 3 a 6 de dezembro de 2013. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registro. Senhor presidente, Conselheiro Pimentel. eu solicito a inclusão em pauta do processo 427011. Considera incluído, excelência. Presidente, Conselheiro Rodrigo boa tarde. Chamon. Da ciência, decidir monocraticamente pela notificação 5 dias, processo 5022-2013, Secretaria-Geral, Representação, Prefeitura Municipal de São Mateus. Obrigado, excelência. Continua franqueada. Senhor presidente, Conselheiro Eduardo Pérez. dou ciência ao plenário que decidi no processo TC 4821/2009, Câmara Municipal de Ibatiba, uma auditoria ordinária, exercício 2008, pela citação por edital 30 dias, jornal Folha de Caparaó Limitada. E é só. Muito obrigado, excelência. Pela ordem. Conselheiro Sérgio Abudib. Informar a este plenário que decidi monocraticamente no processo 6015-2013, em uma representação em face da Prefeitura Municipal da Serra, pela notificação 5 dias. No processo 2659-2012, uma auditoria ordinária referente ao exercício 2011, na Prefeitura Municipal de Cariacica, pela citação 30 dias, bem como no processo 5874/2013, uma auditoria na Prefeitura Municipal de João Neiva, pela comunicação de diligência 15 dias. E é só, presidente. Obrigado, excelência. Continua franqueado. Presidente. Conselheiro João Luiz. Senhor presidente, senhoras e senhores, pedi uma alteração, decisão na pauta da sessão realizada no dia 30 de julho, referente ao TC 6450-2010, interessado Tereza Raquel Paubel Azevedo, é uma aposentadoria, onde se lê pelo registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior, leia-se registro. A Secretaria-Geral de Sessões para devidas providências. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passamos à fase da evolução dos processos com pedido de vista. Nós temos o processo 3124/2010, primeira sessão, conselheiro Domingos. Processo 2868/2009, segunda sessão, conselheiro Rodrigo Chamon. Pretende pedir prorrogação, excelência? Solicito. Então, prorrogado, conselheiro João Luiz, na forma regimental. Processo 5843/2007, segunda sessão, conselheiro Sérgio Abudib. Estou devolvendo, excelência. Devolvido ao conselheiro João Luiz. Processo 5416/2010, segunda sessão, Ministério Público. Devolvido. Devolvido ao conselheiro João Luiz. Processo 1580/2011, segunda sessão, conselheiro Rodrigo Chamon. Solicito prorrogação. Então, prorrogado. Processo conselheiro Eduardo Pérez, na forma regimental. Processo 2662/2010, quarta sessão, conselheiro Pimentel. Devolvendo. Devolvendo ao conselheiro João Luiz. Processo 2657/2010, quarta sessão, Ministério Público. Devolvido. Devolvido ao conselheiro João Luiz. Também o processo 4325/2013, quarta sessão, conselheiro Pimentel. Devolvendo. Também devolvendo ao conselheiro João Luiz. E, por fim, processo 7615/2011, quarta sessão, do conselheiro Rodrigo Chamon. Estou devolvendo. Devolvido ao conselheiro
João Luiz Cota Lovati. Passemos à fase de apreciação de medidas cautelares. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon. Senhor presidente, processo 5140-2013, representação com pedido de cautelar, Prefeitura Municipal de Vila Velha. Tratam os presentes autos de representação com pedido de provimento cautelar, inaudita altera parte, formulado em 14/6/2013 pelo senhor Herbert Moreira de Almeida, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha relativa a suposta irregularidade no edital de processo seletivo simplificado 1 de 2013, realizado de acordo com a Lei Municipal 5307 de 2010 e leis complementares 3 e 5 de 2001 para preenchimento de vaga e formação de cadastro de reserva de profissional com vista à contratação temporária de várias funções: agente público, condutor de veículo, assistente social, auxiliar de apoio à informática, auxiliar de secretaria de escola, bibliotecário, cuidador escolar, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, guarda-vidas, nutricionista, psicólogo, regente municipal. Foram arrolados como responsáveis pelos atos impugnados na representação o senhor prefeito, Rodney Miranda, e o secretário de Educação, Wallace da Silva. Narro representante, em síntese, ofensa ao princípio constitucional do concurso público. Alega que os cargos têm natureza permanente. O objetivo da pretensão é, portanto, a anulação do certame e a rescisão de possíveis contratos temporários. Relatório. Passo a fundamentar. Os elementos carreados aos autos não foram capazes de demonstrar os requisitos do provimento cautelar inerentes à fumaça do bom direito e ao perigo da demora. O representante não demonstra de forma inequívoca a presença de ambos os requisitos essenciais suscetíveis de apontar a admissibilidade do provimento cautelar. Constato a existência de autorização legislativa para contratação temporária consubstanciado na Lei 5.037 de 2010, sendo certo que a negativa de execuibilidade à norma em questão desafia dilação probatória e completa instrução processual. Os argumentos arregimentados pelos gestores demonstram, a princípio, que as contratações temporárias são necessárias para evitar o colapso na educação municipal. Isso porque, de fato, o gestor está apenas no início de sua gestão como prefeito e pode ter havido um descompasso entre a administração anterior e a atual, que não tenha sido objeto de convergência na época da transição. Ainda há que se considerar que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige planejamento do administrador, especialmente quanto aos limites de gastos com pessoal, sendo inadequado exigir do administrador, no início da gestão, a realização de concurso público sem a existência de um adequado estudo de impacto deste custo na administração pública. Ademais, a existência de um concurso público ainda válido no âmbito municipal, por si só, não tem o condão de impingir verossimilhança às alegações do representante, notadamente ao verificarmos as alegações do gestor de que o concurso em vigor é específico para provimento de cargos existentes no quadro de servidores da Secretaria de Saúde. Desse modo, tal argumento da área técnica ainda depende de prova a ser carreada aos autos, vez que o edital do concurso público não foi juntado pelo representante. Entendo igualmente relevante a questão da possibilidade de interferência dessas contratações, ou dessas não contratações, por assim dizer, nas atividades educacionais dos estudantes de Vila Velha, de forma que é necessário preservar o interesse público, notadamente à vista do princípio da continuidade do serviço público, que visa a não prejudicar o atendimento à população em serviços que não podem ser interrompidos. Ressalta-se por oportuno que essa decisão está sendo proferida em juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, não havendo óbice para posterior reformulação de posicionamento, após minuciosa análise dos fatos alegados pelo representante e pelos gestores. Por isso, voto para que
tribunal conheça como representação, pelo indeferimento da cautelar, pela citação dos responsáveis, Rodney Miranda e o Wallace da Silva, secretário de Educação, para no prazo de 10 dias improrrogáveis se pronunciem, apresentem documentos que julgar pertinentes, bem como apresentem os justificativos e razões de defesa contra as irregularidades apontadas na representação, da qual deverá ser extraída cópia integral para remessa aos interessados, juntamente com o termo de citação. Encaminhe-se ainda cópia da instrução técnica preliminar, de modo a possibilitar a ampla defesa e o contraditório dos responsáveis. Dê ciência dessa decisão aos interessados. Colocar o processo em discussão. Pela ordem. Conselheiro, só um esclarecimento. Palavra ao Ministério Público. O representante, no caso, o interessado, o senhor Herbert Avassi, ele é um cidadão comum? Não, ele é um auditor de controle externo. Ah, tá, perdão. Tá esclarecido. Se fosse cidadão comum, não poderia citar o nome, obviamente, pelo sigilo. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, conselheiro Sérgio Abudib. Acompanha, excelência. Conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro João Luiz. Com o relator. Conselheiro Eduardo Pérez. Com o relator. Conselheiro Rodrigo Chamon relatou o processo incluso em pauta 5140-2013, conhecer da representação, indeferir medida cautelar, citação dos responsáveis 10 dias, das ciências interessados. Secretário-Geral das Sessões para que proceda na forma do rito sumário as devidas comunicações. Não havendo mais medidas cautelares, passemos à fase de leitura de acordos e pareceres. Convido o eminente conselheiro José Antônio Almeida Pimentel para a leitura. Acordo ao TC 301/2013, processo TC 3647/2012, apensos TC 5771/2001, TC 1103/2004, TC 3272/2012, TC 4618/2012, TC 5749/2012. Prestação de contas de convênio número 31/2000, Estado do Espírito Santo e o município de Vargem Alta. Responsável Gilson Toffano, ex-prefeito municipal de Vargem Alta, e Sérgio Luiz Coelho Lima, ex-diretor-geral do Departamento de Edificações e Obras. Contas irregulares, ressarcimento, responsabilidade solidária, multa. Responsável Marcelo Antônio de Souza Basílio, Estélio Dias, ex-secretário de Estado de Educação. Contas regulares, quitação ao responsável, recurso de revisão não conhecer. Vistos, relatados, discutidos, auto processo TC 3647/2012, acordo dos senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada no dia 17 de julho de 2013, a unanimidade, não conhecer do presente recurso de revisão, mantendo-se integralmente o acordo TC 224/2011, nos termos do voto do relator, conselheiro Zé Antônio Pimentel. Presente sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana, presidente, José Antônio Pimentel, relator, Sérgio Abudib, Domingos Taufner, Rodrigo Chamuns, conselheiro de substituição, Marco Antônio e Eduardo Pérez. Presente, doutor Heron Carlos Gomes, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Acordo TC 302/2013, processo TC 4618/2012, apenso TC 5771/2001, TC 1103/2004, TC 3272/2012, TC 3647/2012 e TC 5749/2012. Gilson Toffman, ex-prefeito municipal de Vargem Alta, recurso de revisão não conhecer. Vistos, relatados, discutidos, auto processo TC 4618/2012, acordo dos senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada no dia 16 de julho de 2013, a unanimidade, não conhecido do presente recurso de revisão, nos termos do voto do relator, conselheiro Zé Antônio Pimentel.
Presidente da sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros, Sebastião Carlos Rana, presidente, José Antônio Pimentel, relator, Sérgio Budib, Domingos Taufner, Rodrigo Chamon, os conselheiros de substituição, Marco Antônio e Eduardo Pérez. Presente ainda, doutor Heron Carlos Gomes, procurador especial de contas, substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Acordo TC 386-2013, processo TC 5749-2012, apenso TC 5771-2001, TC 1103-2004, TC 3272-2012, TC 3647-2012 e TC 4818-2012. Sérgio Luiz Coelho de Lima, ex-diretor-geral do Departamento de Edificações e Obras, agravo não conhecer. Vistos relatados, discutidos os autos processos TC 5749-2012, acordo, senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada no dia 17 de julho de 2013, a unanimidade, não conhecer do presente agravo nos termos do voto do relator, conselheiro Zé Antônio Pimentel. Presente sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros, Sebastião Carlos Rana, presidente, Zé Antônio Pimentel, relator, Sérgio Budib, Domingos Taufner, Rodrigo Chamon, os conselheiros de substituição, Marco Antônio e Eduardo Pérez. Presente ainda, doutor Heron Carlos Gomes, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Somente, senhor presidente. Muito obrigado, excelência. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Parecer consulta TC 24/2013, processo 6553/2011, Instituto Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, consulta, integralidade e paridade dos proventos de servidores policiais civis, regras e condições. Visos relatados e discutidos os autos do processo 6553/2011, em que o presidente executivo do Instituto, José Elias do Nascimento Massal, formula consulta a esse tribunal quanto ao sentido a ser dado à expressão com proventos integrais descrito no artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 51 de 85, que dispõe sobre a aposentadoria do funcionário policial. Resolvem os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada dia 25 de julho de 2013, a unanimidade, acolhendo o voto do relator, preliminarmente conhecida a consulta, para no mérito respondê-la nos termos do seu voto. Presentes à sessão plenária da deliberação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana, Rodrigo Chamon, Sérgio Budib, Zé Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Marco Antônio, Márcia Freitas, que havia proferido o voto quando da substituição do conselheiro aposentado Marcos Miranda. Presente ainda o doutor Luciano Vieira, procurador especial de contas. Acórdão 297/2013, processo TC 8360/2010, relatório de auditoria, exercício 2008, prefeito Francisco Saulo Belisário, atos irregulares, multa, recurso de reconsideração, provimento parcial, reformular acórdão TC 266/2010, contas regulares com ressalva, quitação ao responsável, determinação. Visos relatados e discutidos os autos do processo, acordo dos senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada dia 10 de julho de 2013, por maioria, nos termos do voto vencedor. 1. Conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformulando os termos do acórdão TC 266/2010, considerando regulares com ressalva os atos de gestão praticados pelo senhor Francisco Saulo Belisário. Exercício 2008, dando-lhe a devida quitação. Determinar ao atual gestor que aprimore os atos de designação formal de agente, de fiscalização de contratos e instrumentos afins firmados pela administração, de modo que em cada instrumento contratual firmado com o poder público tenha um fiscal indicado por meio de ato próprio, constante dos autos do processo administrativo de contratação. 2. Adote no prazo de 180 dias as providências
de encaminhamento à Câmara do projeto de lei geral que discipline as regras sobre as contratações temporárias em caso de excepcional interesse público para atendimento ao artigo 37, inciso 9 da Constituição da República. Vencido o conselheiro de substituição, Eduardo Pérez. Presentes à sessão plenária da apreciação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana, Eduardo Pérez, Sérgio Abudib, Domingos Taufner, Rodrigo Chamon, Marco Antônio, presente ainda o doutor Heron, Carlos Gomes de Oliveira. Muito obrigado, Excelência. Convido o conselheiro substituto Marco Antônio da Silva para a leitura. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, acordo TC 198/2013, processo TC 2179/2012, prestação de contas anuais, exercício de 2011, contas regulares, quitação com recomendação. Vistos relatados e discutidos aos processos TC 2179/2013, a qual, senhores conselheiros, o Tribunal de Contas da Inspeção, sessão realizada dia 6 de junho de 2013, unanimidade, nos termos do voto do relator, o conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva julgar regular prestação de contas anual sob a responsabilidade do senhor Paulo Rui Valim Carnelli, ordenador de despesas, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, exercício de 2011, dando-lhe a devida quitação. Recomendar a SEAMA, por meio de seu agente responsável, que observe nos próximos exercícios procedimentos contidos no artigo 5º do Decreto 4258-N de 98, registrando o senhor almoxarifado da Secretaria todas as entradas e saídas de bens patrimoniais. Presidente da sessão plenária de julgamento, seus conselheiros Sérgio Abudib Ferreira Pinto, vice-presidente no exercício da presidência, Marco Antônio da Silva, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Freire Faria Chamon e o conselheiro de substituição Eduardo Pérez. Presente ainda o doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral, segue as assinaturas. Por último, acordo TC 166/2013, processo TC 8045/2010, Câmara Municipal de Iuna, relatório de autoria, exercício de 2009, converter processo em tomada de conta especial, acolher preliminar de instauração de incidente de constitucionalidade, julgar irregular, tendo em vista a manutenção das irregularidades dos itens 3, 5 e 6, ressarcimento, multa, não acolher preliminar de nulidade do acordo TC 075/2011, determinação com recomendações. Visto relatados discutidos aos processos TC 8045/2010, acordo seus conselheiros do Tribunal de Contas da Inspeção, sessão realizada dia 2 de maio de 2013, unanimidade, no sendo voto relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva, converter o processo de tomada de contas na forma do artigo 57.4, lei complementar 621/2012, a fim de ser julgada as contas de gestor em referência, acolher preliminar suscitada de instauração de incidente de constitucionalidade, visto que a norma é inconstitucional, devendo ser observado o valor limite para efeito de pagamento de subsídio, isto é, 30% da remuneração do deputado estadual. Julgar irregular as contas, haja vista a manutenção das seguintes irregularidades: inconstitucionalidade de estabelecimento de subsídios, falta de segregação de funções e exercício irregular de função pública, imputando ao responsável ressarcimento do valor de R$ 13.127, equivalente a R$ 6.812,1432 VRTE, relativamente à primeira irregularidade. Aplicar multa pecuniária aos senhores Junildo de Castro Musi, presidente de Câmara Municipal de Iuna, valor de 1.000 VRTE, Marcos Antônio Soncinho de Oliveira, procurador jurídico, valor de 750 VRTE, em razão das irregularidades mantidas nessa decisão. Não acolher preliminar de nulidade do acordo TC 075/2011 e faz julgamento em separado ter sido realizado segundo a legislação então vigente nos termos da resolução TC 220/2010. Determinar o senhor Junildo de Castro Musi que promova o ressarcimento ao erário e valor a ele imputado para os 30 dias, bem como pagamento da multa ali imputada, que poderá convolar julgamento de suas contas regular com ressalva em face da recomposição do patrimônio público realizado, comprovando perante o Secretaria de Tribunal de Contas. Recomendar ao gestor que observe na composição da Comissão Permanente de Licitação de Pregão, disposto no artigo 51, para 1º e 4º, lei 866693, e artigo 3º, inciso 4, lei 10.520/2002. Providencie-se ainda a resilição de contrato de prestação de serviços com a empresa em que o sócio é procurador, Dr. Marcos Antônio Soncinho de Oliveira, se ainda não fez, ou então seja destituída a função gratificada de Procurador-Geral da Câmara em face do impedimento constante da Lei 8.906/94. Presidente da sessão plenária de julgamento, seus conselheiros Sebastião Carlos Randa de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Sérgio Abudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Freire Faria Chamon e o conselheiro em substituição Eduardo Pérez. Presidente, doutor Heron Carlos de Oliveira, procurador especial em contas em substituição ao procurador-geral, segue as assinaturas. Eu retorno a palavra à excelência, presidente. Muito obrigado.
justificando a ausência do conselheiro Domingos Taufner, por motivo de cirurgia, solicita ao secretário-geral de sessões para a leitura dos acórdãos de relatoria de Sua Excelência. Acórdão TC 148/2013, processo TC 1822/2011, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do município de Santa Leopoldina, prestação de contas anual, exercício de 2010, contas regulares com ressalva, tação, determinação. Visto relatados discutidos autos do processo TC 1822/2011, acordam, senhores conselheiros, do Tribunal de Contas da Petição, sessão realizada no dia 23 de abril de 2013, em unanimidade, no segundo voto do relator, conselheiro Domingos Taufner, 1. Julgar regular com ressalva a prestação de contas anual, sob responsabilidade do senhor Alexandre Pieter Souza, coordenador de despesas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do município de Santa Leopoldina, exercício de 2010, dando-lhe a devida quitação. 2. Determinar ao atual gestor e ao técnico de contabilidade responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis referentes ao exercício de 2012, efetuem a consignação das contas escritas no item 6.2 do balanço patrimonial, conforme dispõem os artigos 85, 88, 89, 93, 101, 150 da Lei 4.320. Presente sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sebastião Carlos Ana de Macedo, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, Sérgio Abudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamões, conselheiros em substituição Marco Antônio da Silva e Eduardo Pérez. Presente ainda, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas, em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, Sala das Sessões, 23 de abril de 2013. Segue as assinaturas. Acórdão TC 192/2013, processo TC 2406/2012, Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário, prestação de contas anual, exercício de 2011, contas regulares e quitação. Vistos relatados e discutidos autos do processo TC 2406/2012, acordam os senhores conselheiros deste tribunal, a sessão realizada no dia 4 de junho de 2013, unanimidade, julgar regular a prestação de contas, sob a responsabilidade dos senhores Maurício César Duque e Guilherme Henrique Pereira, ordenadores de despesas do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário no exercício de 2011, dando-lhes a devida quitação, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Presente ação plenária de julgamento, senhores conselheiros Sebastião Carlos Ana de Macedo, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, Sérgio Abudib Ferreira Pinto, José Antônio Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon. Presente ainda, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral, Sala das Sessões, 4 de junho de 2013. Segue as assinaturas e a só, senhor presidente. Passemos à fase de julgamento dos processos em pauta. Convido o eminente conselheiro Sérgio Abudib para a leitura. Senhor presidente, senhoras e senhores, inicio relatando o processo 2441/2013, é uma denúncia em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo. Eu estou acompanhando o entendimento técnico e votando por uma nova citação em face da mudança na direção do órgão, citando o atual gestor, Carlos Augusto Lopes, para que se manifeste no prazo de 10 dias. O processo a seguir, senhor presidente, estou adiando para a próxima sessão e é só. Eminente conselheiro Sérgio Abudib relatou o seguinte processo: 2441/2013, citação 10 dias, processo 1732/2011, adiado. Palavra conselheiro José Antônio Almeida Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Luciano, Ministério Público de Contas, auditores, senhoras e senhores. Processo 1695/2011, Câmara Municipal de Iconha, prestação de contas anual, exercício 2010. Voto com base no artigo 148 da Lei 621/2012, pelo saneamento do feito e que seja expedida a quitação ao senhor José Alberto Valiati, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Iconha, exercício 2010. Processo 5121/2013, Tribunal de Contas, Prefeitura Municipal da Conceição da Barra. Voto no sentido que seja emitido parecer de alerta do senhor Jorge Dupes Donati, ordenador de despesa do município de Conceição da Barra, conforme demonstrado na instrução técnica inicial. Processo 5126/13, Prefeitura Municipal de Soretama. Voto sentido que seja emitido parecer de alerta ao senhor Ismael Nunes Loureiro, ordenador de despesa do município de Soretama, conforme demonstrado na instrução técnica inicial. Processo 5109/2013,
Prefeitura Municipal de Conceição da Barra. Voto sentido que seja emitido parecer de alerta ao senhor Jorge Donati, ordenador de despesa do município de Conceição da Barra, conforme demonstrado na instrução técnica inicial. Processo 5114-2013, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano. Voto sentido que seja emitido parecer de alerta ao senhor Antônio Lidinei Gobi, ordenador de despesa do município de Marechal Floriano. Processo 1475, apensos 99706, um recurso de reconsideração contra o acordo TC 10507. Voto com base no artigo 148 da Lei 621/2012, pelo saneamento feito, que seja expedido quitação ao senhor Gerzelei Storck, na qualidade de prefeito municipal de Irupi, no exercício de 2005. Processo 494407, apenso 184205, 27666105, recurso de reconsideração contra o acordo TC 24507. Voto com base no artigo 148 da Lei 621, pelo saneamento do feito, que seja expedida quitação aos senhores Getúlio Darcy Curte Pires, Luiz Carlos Prezotti Rocha, Kleber Bueno Guerra e José Pereira Lima. Inclusão em pauta é o processo 4270/2011, auditoria especial. Voto conforme proposta de encaminhamento contido da instrução técnica inicial, número 980/2012, pela citação dos seguintes responsáveis: senhor Álvaro Manuel Rosindo, desembargador-presidente do Tribunal de Justiça, esse 2009, senhor Frederico Guilherme, desembargador-presidente do Tribunal de Justiça 2008, o senhor José Magalhães Neto, diretor-geral do TJ, e outros, no prazo de 30 dias, apresentem os esclarecimentos ou justificativos que julgarem pertinentes, individual ou coletivamente, visando subsidiar, conforme instrução técnica inicial número 980/2012. Determinou ainda, acolhendo a sugestão do corpo técnico, que na medida em que se for sendo ressarcido os valores referentes ao pagamento a maior 13º do TJ, encaminhe esta Corte de Contas comprovantes. É somente, senhor presidente. Eminente conselheiro José Antônio Pimentel relatou o seguinte processo: o 695/2011, saneamento, quitação e arquivamento nos termos do artigo 148, combinado com 481 do regimento interno. Processo 5121/2013, parecer de alerta. 5126/2013, também parecer de alerta. 5109/2013, parecer de alerta. Processo 5114/2013, parecer de alerta. 1475/2007, saneamento, quitação e arquivamento nos termos do artigo 148 da lei, combinado com o artigo 481 do regimento interno. Impedimento do conselheiro Domingos Gustavo, nos termos do artigo 289 do regimento interno. Processo 4944/2007, saneamento, quitação e arquivamento nos termos do artigo 481 do regimento interno. Processo incluso em pauta 4270/2011, citação responsáveis 30 dias. Palavra, conselheiro Rodrigo Chamon. Senhor presidente, primeiro processo 3942/2013, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Vila Velha, consulta. Responsáveis Gilson Nunes da Silva, Jorge Eloy Domingos da Silva. Trata o presente processo de consulta, formulado 19/4/2013, pelo Instituto, representado pelo presidente Jorge Eloy. No presente processo, observa-se que o consulente protocolizou sua consulta já na vigência da Lei Complementar 621 de 2012, quando novas regras de admissibilidade foram introduzidas no ordenamento jurídico e alcançaram os jurisdicionados desse tribunal. De fato, o consulente é o presidente do Instituto de Vila Velha e está devidamente qualificado nos autos. Constatou-se que há indicação precisa da dúvida e que tal foi formulada em tese, conforme se depreende da leitura do relatório. Entretanto, não se encontra instruído com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente.
Então, eu estou votando para notificar o senhor Jorge Eloy Domingos da Silva, nos termos do artigo 122, parágrafo 1º, inciso 5 da Lei 621 de 2012, para que, no prazo de 30 dias, junte aos processos a instrução com parecer de órgão de assistência técnica e ou jurídica da autoridade consulente, devendo ser encaminhado juntamente com o termo de notificação, a cópia integral da instrução técnica 26/2013. Tem uma pequena divergência? Já ocorreram outras vezes aqui, me parece. Exatamente. E até porque houve a mudança da lei, mas não havia sido a mudança do regimento interno ainda. Já há um consenso com relação ao tema. Com a quiescência do plenário, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Próximo processo, 1972-2006, estou adiando. O 5099-2013, relatório de gestão fiscal, primeiro quadrimestre de 2013, Prefeitura Municipal de Fundão, emissão de parecer de alerta. Processo 5104-2013, primeiro quadrimestre de 2013, relatório de gestão fiscal, Prefeitura Municipal de São Mateus, parecer de alerta. Processo 5105-2013, relatório de gestão fiscal, primeiro quadrimestre de 2013, Prefeitura de São José do Calçado, emissão de parecer de alerta. E o processo 2123-2012, é aquele que nós estávamos em processo de votação e eu pedi o adiamento para colocar, para compor as regras de padronização e de margem de preferência no voto, mas eu não as concluí, então eu vou pedir o adiamento mais uma vez. Obrigado, presidente. Eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou o seguinte processo: 3942-2013, notificação 30 dias. 1972-2006, adiado. 5099-2013, parecer de alerta. 5104-2013, parecer de alerta. 5105-2013, também parecer de alerta. Processo 2123-2012, adiado. Convido o conselheiro João Luiz Cota Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, o primeiro processo da pauta é o 2662-2010, com a pensa da Câmara Municipal de Ecoporanga, prestação de contas anual exercício 2009. Esse processo já contém voto do conselheiro substituto Marco Antônio da Silva. E houve solicitação de pedido de vista e foi devolvido hoje. Então, eu passo a palavra ao conselheiro Pimentel, que devolveu o processo hoje. Eu acompanho o voto do relator. Então, passa a palavra ao relator, conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Apenas para ficar claro que o plenário está votando, esse processo foi com a Câmara de Ecoporanga, foram várias irregularidades com imputação de ressarcimento. A aplicação de multa de 1.500 VRTE, ressarcimento de R$ 55.733,50, equivalente a R$ 28.922,1587 VRTE. Como eu fui acompanhado, retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Me parece que não houve divergência em relação à área técnica. Né? Não há divergência. Então, devolvo a palavra ao relator, conselheiro João Luiz. Processo seguinte é o 2868-2009, com a pensa da Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul. Ele estava em vista do conselheiro Rodrigo Chamon e também contém voto do conselheiro substituto Marco Antônio da Silva. Esse foi prorrogado. Sim, desculpe. É que eu acabei colocando aqui, desculpe. O
processo seguinte é o 2657/2010, com apenso, Prefeitura Municipal de Cariacica, prestação de contas anual exercício 2009. Esse processo retornou de vista do Ministério Público Especial de Contas e com consenso junto ao conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, que detém o voto, o processo vai ficar adiado. Processo 4295/2007, com apenso, recurso de reconsideração contra parecer prévio TC 090/2007, interessado Helder Inácio Salomão, da Prefeitura Municipal de Cariacica, exercício 2005, eu estou retirando de pauta. O processo 5843/2007, com apenso, é um recurso de reconsideração contra o acórdão TC 366/2007, interessado José Elias Gava, presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia. Esse processo ele estava com vista do conselheiro Sérgio e tem voto do conselheiro substituto Marco Antônio da Silva. O conselheiro Sérgio Budib devolveu o presente processo. Passa a palavra ao eminente conselheiro Sérgio Budib. Senhor presidente, eu acompanhei integralmente o voto do conselheiro Marco Antônio, que por sua vez acompanhou o entendimento da área técnica. Permanece, então, a divergência com o Ministério Público. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Passa a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, eu prolatei voto, havia a indicativo não conhecimento, e eu estou votando pelo conhecimento do recurso e no mérito para dar provimento parcial com a indeterminação de instauração de tomada de contas, acompanhando a área técnica na instrução 336/2007, relativamente aos itens 3 e 6, que estavam fazendo a imputação de ressarcimento. E em razão o item 3 seria compra de combustível, no valor de 34.240,08 VRTE. E o item 6 seria despesas com repografia, valor de 3.876,14 VRTE. Em face da divergência, eu retorno a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência está mantendo a multa? 1.500. 1.500. Coloco o processo em discussão. Não havendo que ele discutir. Votação. O conselheiro Sérgio já votou, acompanhando o relator. Conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheiro Eduardo. Com o relator. Devolvo a palavra ao conselheiro João Luiz. Prosseguindo na pauta, o 5416/2010, com apenso, recurso de reconsideração contra o acórdão TC 525/2009, interessado Jonimar Santos Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, exercício 2005. Esse processo retornou de vista do Ministério Público Especial de Contas e a consenso do conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, ele está sendo adiado. Processo 7260/2011, com apenso, Ministério Público Especial de Contas, um recurso de reconsideração contra o acórdão TC 417/2011. Esse processo estava em vista do conselheiro substituto Eduardo Pérez e também tem voto do conselheiro substituto Marco Antônio da Silva. Passa a palavra ao conselheiro Eduardo Pérez. Eu acompanho o relator. A palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, presidente. A questão é a aplicação regimental, artigo 481. As duas irregularidades seriam ausência de concurso público e direcionamento de marca. Eu entendi que era o caso de sanabilidade e votei pelo conhecimento do recurso para negar provimento. O voto, eu retorno a palavra à Vossa Excelência. Não houve divergência também, né? Não, há divergência porque é um recurso, né? Desculpa. Eu estou conhecendo e negando. Então, vou colocar o processo em discussão. Vossa Excelência votou pelo conhecimento do recurso e negar provimento.
houve sanabilidade, saneamento e quitação, então eu mantive os termos da decisão que saneou e quitou. Não havendo mais queira discutir, votação. Conselheiro Sérgio Abodibe. Acompanho o relator. Conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheiro Eduardo Pérez já votou. Então, conhecer, negar provimento. Palavra ao conselheiro João Luiz. Processo 3124/2010, com apensos, é um recurso de revisão contra o acórdão TC 557/2009, interessado Vanderlei, Antônio Marinato e outros, membros do Conselho Fiscal e Administrativo da SEASA Espírito Santo, exercício 2003. Esse processo está em vista do conselheiro Domingos Augusto Taufner. Os processos seguintes de minha relatoria originária: processo de pessoal, admissão na Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã de Adriana Spalenza Tessarolo, registro. No Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo de João Paulo Campos Coutinho, registro. Admissões no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, registro das admissões de Adriana Marinato Norbinha Revabem e de Marcele Cristine de Freitas. Processo de aposentadoria do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Rosa Maria Monteiro Leite, registro. Revisão de aposentadoria de Sueli Ferreira Zotic, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Os processos seguintes são do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vitória. São revisões de aposentadoria, todas pelo registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Interessados: Maria da Penha Morgado, Ana Lúcia Melo Velo, Irineu Júlio do Nascimento, Maria Zita Barbosa dos Santos, Cleusa Maria Marcate Barbosa, Antônio Ribeiro da Silva. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadorias pelo registro. Interessados: Laurita Rafael de Assis, Sônia Maria Duarte Correia. Do Instituto de Previdência do município de Alegre, pensão de Maria de Fátima Alves do Carmo e outro registro. Na Prefeitura, do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Cachoeiro do Itapemirim, pensão de José Divino Bandeira, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Cariacica, pensão de Marlene Lírio Copertino, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, reserva remunerada, registro, as reservas de Voquimar Vitor Hugo da Silva e Afonso Alves. Processo 1693/2007, com apenso, é um pedido de reexame oriundo da Prefeitura Municipal de Atílio Vivaco, interessado Joelma Lemos Carvalho. Eu voto no sentido de acompanhar a técnica e o Ministério Público de Contas pelo não conhecimento do presente pedido de reexame, eis que intempestivo, mantendo a decisão TC 268/2007, consequentemente pelo seu arquivamento. Pelo desapensamento do processo TC 4298/2006 e sua remessa à origem com a cópia da ITR número 99/2012, da manifestação do Ministério Público e deste voto e da decisão plenária. E ainda dá ciência à origem que, caso surjam documentos que possam suprir as ausências do atestado de exercício de quitação com as obrigações eleitorais da servidora, deverá adotar os meios jurídicos disponíveis a fim de permitir essa Corte o alcance da verdade material, requisito intrínseco às decisões aqui proferidas. Processo 7651/2011, Auditoria Operacional de Meio Ambiente na SEAMA. Esse processo estava em vista de conselheiro Rodrigo Chamon e ante a matéria, o processo vai ficar adiado. Esse processo também tem um voto já do conselheiro Marco Antônio da Silva. E, por fim, o processo 4325/2013,
de procedência cidadão, assunto cópia de peça, interessado Renato Dias Jacude. Esse processo estava em vista do conselheiro Zé Antônio Pimentel e está em voto do conselheiro substituto Marco Antônio da Silva. Passa a palavra ao conselheiro José Antônio Almeida Pimentel. Processo 4325/2013, é um requerimento de vista de autos, interessado é o Dr. Renato Dias Jacude. Vou ler o relatório. Trata-se de requerimento de vista e cópia dos autos do processo TC 1828/2009, formulado pelo advogado Renato Dias Jacude, escrito na OAB Espírito Santo sob o número 13.060. O requerente sustenta, em síntese, o direito dos advogados de examinarem quaisquer processos perante a administração pública, bem como direito de vista, independentemente de procuração, conforme preceituaria a Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia. Em razão da natureza da matéria, após a admissão do relator, manifestou-se a consultoria jurídica, as folhas 10 a 14 dos autos, em conclusão, pela legalidade de se restringir vista e cópia dos autos às partes interessadas e a seus advogados, devidamente qualificados nos autos por meio de procuração. O Ministério Público de Contas, em parecer da LAV do Dr. Luciano Vieira, as folhas 18 e 24, pugnou pela possibilidade de acesso aos autos pelo interessado, devendo ser-lhe assegurado o direito de exame e obtenção de cópia dos autos do processo TC 1.828/2009, conforme requerido na forma do artigo 712 e 15 da Lei 8.906/94, o qual pode ser exercido diretamente em cartório, prescindindo-se de requerimento ao conselheiro relator ou ao presidente desse tribunal. O eminente conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, relator, acompanhando em parte a consultoria jurídica e o Ministério Público de Contas, votou no dispositivo nos seguintes termos: a. Seja firmado o entendimento de que o acesso aos autos somente se dará após o primeiro julgamento realizado pelo plenário para terceiros interessados. B. Quanto a advogado, seja admitida vista dos autos para apontamentos na forma da Lei 8.906/94, criando-se controle de acesso no sistema informatizado de maneira a controlar tais acessos, preservando-se a informação acessada. C. Seja firmado entendimento de que deva ser dado ciência ao gestor que estiver sendo julgado nos autos do acesso permitido e ocorrido, ou mesmo quanto à negativa de acesso requerido para o seu conhecimento e posicionamento. D. Concretamente, seja permitido acesso aos autos do processo TC número 1828/2009 ao advogado requerente para apontamentos tal qual requerido para fins profissionais, desde que comprove a regularidade da inscrição junto à OAB Espírito Santo, com o registro do acesso na forma aqui delineada. Na sessão ordinária desta Corte de Contas, ocorrida dia 18 de julho de 2013, pedi vista dos autos para exame mais acurado da matéria. É o relatório. Fundamentação. Peço vênia para divergir parcialmente do eminente relator. Destaco de saída a utilidade da distinção entre o direito de vistas e o direito de exame dos autos, muito bem assentado no parecer ministerial, não só pela clareza doutrinária, mas principalmente pelo relevo prático dos institutos. Enquanto o direito de vistas exige a prova do mandato, o direito de exame seria a prerrogativa de acesso aos autos conferida ao advogado, mesmo sem procuração, conforme estabelecido no Estatuto da Advocacia. Essa distinção é salutar, não só para a melhor compreensão dos institutos, como também e principalmente para a correta interpretação dos dispositivos relacionados ao acesso aos autos pelas partes na dinâmica estabelecida pelo novo regimento interno dessa Corte de Contas. Desse modo, registro que a propalada omissão no novo regimento acerca do direito de exame dos autos por advogado não investido por mandato, conforme bem lançado o parecer ministerial, não foi obra do acaso, mas sim uma omissão proposital, visto que a questão exige regulamentação autônoma,
houve a preocupação deste tribunal apenas de regrar o acesso às partes e, por conseguinte, dos seus eventuais procuradores no corpo do regimento interno. Por outro lado, não há omissão quanto ao direito de vista do advogado constituído, o que pressupõe a existência de mandato expresso. Nessa hipótese, o advogado age, na verdade, em nome da parte. Por essa razão, o artigo 265 do regimento consigna verbes. Artigo 265. As partes poderão pedir vista ou cópia de peça do processo mediante solicitação dirigida ao relator, segundo os procedimentos previstos nesta seção. Parágrafo único. Na ausência ou afastamento legal do relator ou do seu substituto, e não havendo delegação de competência na forma do artigo 266, ou no caso de processo encerrado, caberá ao presidente decidir sobre os pedidos previstos no caput. É claramente perceptível que toda a seção 5 do capítulo 1 do título 5, que compreende os artigos 265 a 269, foi concebida para regulamentar o direito de vista e de cópia das partes, que poderão exercê-los diretamente ou ainda indiretamente através de procurador constituído. A parte final do artigo 265 deixa muito clara a limitação que será regrada na mencionada seção o direito de vista ou cópia das partes. O acesso de terceiros estranhos ao processo em nenhum momento foi objeto de regulamentação no regimento interno. A boa técnica, inclusive, até rechaça tal providência caso existisse norma a respeito, pois o regimento é, na essência, a ferramenta de trabalho, a base normativa consolidada sobre a qual atua qualquer tribunal, com relevo especial para os atores do processo. Portanto, a situação ideal é mesmo que o tema ganhasse uma regulamentação própria e autônoma, até mesmo para regulamentar a lei de acesso à informação no âmbito desta Corte de Contas. De outra banda, a nítida impropriedade no artigo 269 do regimento, que prevê in literis, artigo 269, poderá ser concedida vista ou fornecida cópia de peças de etapa de instrução somente após o julgamento do processo. Ora, conforme explanei acima, toda a seção 5 em comento trata do direito de vista e cópia das partes. Logo, se são partes assim legitimamente reconhecidas pelo tribunal, por razões óbvias, a concessão de vista e o fornecimento de cópia jamais poderiam ocorrer somente após o julgamento do processo, como dispõe o dispositivo regimental. Como, por exemplo, o agente público elaborará a sua defesa se somente após o julgamento do processo tiver acesso aos autos. O dispositivo é, portanto, teratológico. Tanto que resolvi aprofundar a pesquisa acerca da questão e constatei que a comissão de estudo instituída com o objetivo de elaborar o projeto do novo regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, formalizado pela portaria número 13/2012, alterada pelas portarias número 27/2012, 36/2012, da presidente dessa Corte, havia proposto redação distinta vazada dos seguintes termos. Artigo 269. Poderá ser concedida vista ou fornecida cópia de peças de etapa de instrução somente após o chamamento das partes ao processo. Com efeito, a proposta originária pretendia limitar o acesso das partes aos autos somente até o chamamento de todos ao processo, protegendo assim a atividade de controle externo do tribunal. Exemplifico. Imagine-se uma denúncia acerca de graves irregularidades praticadas em determinado município, a ponto de exigir imediata auditoria desta Corte. Até que a atividade fiscalizatória fosse deflagrada e posterior chamamento do potencial responsável aos autos fosse aperfeiçoado, oportunidade que o acervo probatório já teria sido formalizado, seria vedada à vista e, por conseguinte, a cópia do processo, pois isso poderia ter o condão até mesmo de frustrar o exercício do controle externo. Ocorre que a alteração do texto do artigo 269 em fase revisional, além de estar topograficamente inadequada, pois, como dito, a seção em epígrafe
não versa sobre o direito de exame do advogado sem procuração. Tampouco trata do acesso irrestrito dos cidadãos a processos públicos, conforme a previsão da Lei de Acesso à Informação. Provocou uma situação contraditória de per se. As partes somente podem ter vista aos autos após o julgamento, inviabilizando assim, em caso de uma interpretação gramatical da norma, até mesmo o direito constitucional da ampla defesa, tendo por pressuposto lógico de que o acesso ao conteúdo da imputação consubstanciado nos autos é condição imprescindível para o exercício desse direito assegurado à Constituição. Evidente, pois a incongruência da norma. Logo, embora a questão em concreto possa ser resolvida sob a aplicação direta do artigo 7, inciso 13 da Lei Federal 8.906/94, conforme admitido pelo conselheiro relator, é de rigor, de todo modo, que o enunciado do artigo 269 do regimento seja alterado para não provocar danos indesejados às partes processuais, devendo as particularidades relativas ao acesso público da informação no âmbito deste Tribunal de Contas serem tratadas em ato normativo próprio, na esteira da regulamentação da Lei de Acesso à Informação. Conclusão. Diante do exposto, divergindo parcialmente do eminente relator, voto A. Pela concessão do direito de acesso dos autos do processo 18, TC 1828/2009, para apontamentos ao interessado na qualidade de advogado, oportunidade em que propõe que o referido procedimento seja extensivo a todos os advogados regularmente inscritos na OAB, podendo tal direito ser exercido diretamente no setor em que os autos se encontrarem no âmbito deste Tribunal de Contas, devendo ser lançado nos autos pelo servidor responsável a devida certificação quanto ao acesso, consignando no processo os dados mínimos necessários à correta e posterior identificação. Servidor concedente, data, hora, identificação do advogado e comprovação de inscrição e regularidade perante a OAB. B. Pela concessão do direito de vista e extração de cópias somente às partes ou aos seus advogados investidos de mandato expresso, devendo ser adotadas os procedimentos já suficientemente regulados no regimento interno deste tribunal. Diverge, todavia, quanto à necessidade de ciência ao gestor em relação ao eventual acesso de advogado não constituído aos autos, tendo em vista que a certidão é elemento suficiente para tornar o fato do conhecimento das partes. Ademais, tal providência, se aprovada, ainda geraria maior demanda de trabalho a este tribunal, não tendo qualquer sentido racional, pois novas rotinas operacionais teriam que ser implementadas, bem como haveria aumento de custos relativos às notificações. Por fim, apresenta as seguintes proposições. A. Que a presidência dessa Corte apresente proposta de regulamentação da Lei de Acesso à Informação, observando-se normas nacionais com eventual peculiaridade prevista na lei estadual e que não conflite com a legislação nacional para dispor acerca de acesso dos cidadãos aos processos deste Tribunal de Contas. B. Com fundamento no artigo 439, parágrafo 1º do regimento, apresenta desde já, aproveitando o ensejo da discussão, projeto de emenda regimental, devendo constar como justificativa a fundamentação do presente voto vista, para que o artigo 269 do regimento passe a ter a seguinte redação. Artigo 269. Poderá ser concedida, vista ou fornecido cópia dos autos somente após o chamamento das partes ao processo. Para conferir celeridade ao ato, extrai-se cópia do presente proposição, observando-se o rito regimental, para o processamento da presente proposta de emenda regimental. É como voto, senhor presidente. Colocar o processo em discussão. Pela ordem. Conselheiro Sérgio Abudib. A matéria é muito importante, eu parabenizo o voto do conselheiro Pimentel, mas eu estou solicitando vistas para me aprofundar nesse estudo. Vista, conselheiro Sérgio Abudib. Este era o último processo da pauta do conselheiro João Luiz. O conselheiro João Luiz Cota Lovati relatou os seguintes processos: 2662-2010. O processo estava com vista, foi devolvido.
julgar irregular, com ressarcimento 28.922,41 VRTE, mais multa de 1.500 VRTE. Processo 2868/2009, continua com vista, conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 2657/2010, estava com vista Ministério Público, foi devolvido, processo adiado. 4295/2007, retirado de pauta. 5843/2007, estava com vista conselheiro Sérgio Abudibo, foi devolvido. Conhecer do recurso, provimento parcial, instaurar tomada de conta especial, com relação aos itens 3 e 6, na forma da instrução normativa 08, e aplicação de mantida a multa. Não, desculpa, esse não tem multa, não. Processo 5416/2010 foi devolvido ao Ministério Público e adiado. Processo 7260/2011, conhecer do presente recurso, negar provimento. Processo 3124/2010, continua com vista conselheiro Domingos Taufner. Os processos de pessoal, declarar na forma relatada, lembrando que todos os processos relatados hoje no Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória, impedimento conselheiro Domingos Taufner, nos termos do artigo 289 do Regimento Interno. Processo 903/2006, 961/2008, 3391/2008, 954/2009, 1409/2009 e 5719/2011. Processo 7651/2011 foi devolvido do eminente conselheiro Rodrigo Chamon, processo adiado. Processo 4325/2013 foi devolvido conselheiro Pimentel e está com vista conselheiro Sérgio Abudibe. A palavra conselheiro Eduardo Pérez. Processo TC 4638/2010, Câmara Municipal de Pedro Canário, uma auditoria ordinária, responsável Hernaldo Francisco Gonçalves, referente ao exercício 2009. Tratam os presentes autos de auditoria ordinária referente ao exercício de 2009, realizada na Câmara Municipal de Pedro Canário, sob a responsabilidade de Hernaldo Francisco Gonçalves, iniciada por meio do relatório técnico de auditoria RA 89/2010, em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária 158/2010. Inicialmente foram apurados os seguintes indícios de irregularidade: ausência de liquidação de despesa, ausência de clareza no objeto contratado, ausência de razoabilidade, eficiência e economicidade em publicações da Câmara Municipal, ausência de finalidade e interesse público, bem como impessoalidade em publicações da Câmara Municipal de Pedro Canário, extrapolação do subsídio máximo a ser pago ao vereador, presidente, ausência de controle interno. A sexta Controladoria Técnica, na Instrução Técnica Inicial 915/2010, acrescentou indício de irregularidade relacionado à contratação de empresa cuja atividade é diversa do objeto licitado, sugerindo a citação do responsável para apresentação de justificativas e manifestações. A CGT, na Manifestação Técnica 187/2010, sugeriu o afastamento do indicativo referente à extrapolação do subsídio máximo a ser pago ao vereador-presidente. Na ITI 924/2010, foi proposta a citação do interessado, sendo acolhida pelo plenário na decisão preliminar TC 0502/2010. Citado, o gestor apresentou tempestivamente as justificativas. O NEC, mediante Instrução Técnica Conclusiva 1092/92, opinou pela irregularidade dos atos analisados, considerando passível de ressarcimento ao erário a quantia equivalente a 9.366,89 VRTS, sugerindo ainda a aplicação de sanção pecuniária. Considerando a resolução TC 226/2011, a qual revogou a anterior que indicava pelo julgamento em separado dos atos de gestão, sugeriu o NEC tornar insubsistente o acórdão TC 0196/2011, o qual aprovou as contas do Legislativo Municipal.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se manifestou para ser PPJC 483/2012, aliando-se ao entendimento da área técnica. É o relatório. Quanto à primeira irregularidade, a ausência de liquidação de despesas. A área técnica verificou que na discriminação dos serviços prestados nas notas fiscais, relativamente à execução do contrato 09/2009, não foram especificados dia, horário, conteúdo das inserções, transmissões, sessões e propaganda institucionais da Câmara de Pedro Canário, muito menos da forma como são relacionados os serviços especificados no anexo 2. Em sua defesa, o interessado apresentou declarações da Associação de Moradores e Agricultores da Vila de Taquaras, da Associação de Moradores de Cristal do Norte e da Loja Maçônica Isaías de Oliveira, declarando o acompanhamento da sessão da Câmara Municipal através da rádio comunitária 87,9 FM. Por sua vez, a Sexta Controladoria, na ITC 1092/2002, assevera que, após a oitiva por amostragem das mídias anexadas aos autos, verificou tratar-se de cópia das gravações das sessões legislativas transmitidas pela rádio Nova Líder FM. O interessado juntou ao processo cópia de declarações e mídias de áudio, comprovando a prestação do serviço. Frente a isso, me alinhar a técnica e o Ministério Público, entendendo por afastar a irregularidade. Contratação de empresa cuja atividade é diversa do objeto licitado. O objeto do convite 03/2009 era a contratação de emissora de rádio para veiculação de publicidade institucional, atos administrativos e divulgação das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal. Contudo, a área técnica constatou que a empresa contratada não se trata de uma empresa emissora de rádio, não tendo condições técnicas nem autorização legal para a execução do serviço pretendido. Em sua defesa, alega o interessado que a empresa contratada apresentou todos os documentos exigidos no edital e que os serviços foram executados na forma contratada, não havendo irregularidade na execução. Conforme restou comprovado, a empresa contratada não era emissora de rádio e muito menos possuía registro na Anatel, que é a agência responsável pela fiscalização do setor. Também restou demonstrado que as transmissões foram vinculadas na rádio Nova Líder FM mediante transferência a terceiros do objeto licitado, caracterizando subcontratação. Por fim, concluiu a área técnica que, no caso concreto, mesmo não tendo sido identificado dano ao erário, infere-se pela existência de culpa em eligendo, culminando na contratação de empresa que não era do ramo e, por consequência, que não poderia ter sido considerada habilitada e considerada vencedora do certame. Tendo em vista que a empresa não possui habilitação para a prestação de serviço e que se deu de forma terceirizada, eu mantenho a irregularidade. Ausência de clareza no objeto contratado. Conforme apontado pela área técnica, na carta convite 02/2009, cujo objeto é a contratação de jornal de circulação no município para publicação de atos administrativos, não constou a descrição sucinta e clara do objeto a ser contratado, que constou nos seguintes moldes. O objeto do presente convite é a contratação de jornal de circulação no município do Poder Legislativo Municipal para a vinculação de atos administrativos, portarias, decretos e leis dessa Casa de Leis, em coluna em preto e branco, com publicação em qualquer dia da semana, exceto domingo e feriado, com estimativa de 1 página semanal. A área técnica entendeu que o objeto não foi devidamente discriminado no processo de contratação, não sendo possível identificar requisitos mínimos, tais como formato do jornal, tiragem mínima, tamanho, espaço das colunas, altura de publicação, forma de aferição de valores, etc. Como apontado pela área técnica, tais especificações são importantes para a fixação dos valores das propostas, a fim de se obter preços mais exatos, viabilizando uma melhor comparação dos serviços apresentados nas propostas. Pelo exposto, entendo que a descrição do objeto está posta de forma genérica, prejudicando a fixação das propostas, bem como a eficiência do contrato, razão pela qual mantenho a regularidade. Ausência de razoabilidade, eficiência e economicidade na publicação da Câmara Municipal. Aponta a área técnica que, ainda quanto ao contrato 08/2009, a equipe de auditoria questiona a real necessidade da administração quanto a serviços e espaços utilizados para a publicação dos atos visando otimizar o objetivo pretendido com a maior economicidade possível. Da análise dos pagamentos, observou-se publicações que destoam dos princípios da razoabilidade, eficiência e economicidade. Vê-se que simples atos de exoneração de servidores, indicações de leis, moções de pesar, dentre outros, ocupavam páginas inteiras de aproximadamente 50 centímetros por 30 centímetros, a um custo mensal de R$ 3.800, sendo que no mesmo jornal há outras publicações de atos assemelhados que ocupam metade ou quarta parte da página, dando igual publicidade.
O interessado alega em sua defesa que cabe à contratada definir o tamanho e formato das publicações e que encaminhe os atos legislativos para publicação dentro do que foi contratado, ou seja, uma página semanal de jornal. Vê-se claramente que há uma perda na economicidade e eficiência quanto às publicações, e tal fato está diretamente relacionado com a irregularidade do item anterior, qual seja, a ausência de clareza no objeto contratado. Desta forma, mantém a presente irregularidade. Ausência de finalidade e interesse público, bem como de impessoalidade, indícios de promoção pessoal. No que tange a este aponte de irregularidade, alega a equipe de auditoria que a publicação de moção de pesar pelo falecimento de alguns munícipes, indicações e requerimentos evidencia a promoção pessoal do agente, razão pela qual seria devido ressarcimento de R$ 18.050, equivalente a R$ 9.366,89 VRTS. O interessado alega em sua defesa que as matérias publicadas são atos do Poder Legislativo e não possuem caráter de promoção pessoal, que as indicações, regimentalmente falando, têm o mesmo caráter de projeto de lei ou emenda parlamentar, e a sua publicação não evidencia a promoção de seu autor, mas apenas registra o seu trabalho. Que nas publicações não há evidência de nome de parlamentar, até mesmo porque a produção do ato foi ipsi literis, sendo praticado um xerox do documento oficial que consta no registro da Câmara Municipal, em que pese entender a equipe técnica que as indicações e moções não mereceriam a devida publicidade. Registra-se que elas são parte do cotidiano do Legislativo Municipal, como dito, e tem por finalidade mostrar à coletividade que o Legislativo Municipal está trabalhando e vivenciando a realidade da comunidade. Frente às alegações do interessado, não vislumbro ter ocorrido desvio de finalidade nas publicações do Legislativo, razão pela qual afasto a irregularidade. Ausência de controle interno. Considerando que essa Corte concedeu prazo aos entes públicos para a implantação do seu controle interno, entendo que essa irregularidade pode ser relevada, recomendando à Câmara Municipal de Pedro Canário que proceda à implantação do sistema de controle interno nos termos propostos pela Resolução TC 227/2011, que estabelece o guia de orientação para a implantação do sistema de controle interno da administração pública, razão pela qual afasta a irregularidade. O plenário desta Corte de Contas julgou regulares as contas apresentadas pelo responsável, senhor Hernaldo Francisco Gonçalves, presidente da Câmara de Pedro Canário, tendo como base o inciso 1º do artigo 59 da Lei Complementar 32/93, e nos termos do artigo 60 do mesmo diploma, dando-lhe a quitação, o que está consubstanciado no Acórdão TC 196/2011, proferido nos autos do processo de prestação de contas 1559/2010. Quanto aos atos de gestão, com base na auditoria realizada pela Câmara Municipal de Pedro Canário, entendo pelo afastamento das irregularidades dos itens 2.1, 2.5 e 2.6, e pela manutenção da irregularidade dos itens 2.2, 2.3 e 2.4, os quais versam sobre a contratação de empresa cuja atividade é diversa do objeto licitado, a ausência de clareza no objeto contratado e a ausência de razoabilidade, eficiência e economicidade em publicações da Câmara Municipal. Contudo, das irregularidades mantidas, não vislumbro ato grave contrário à lei, já que a empresa contratada atendeu ao exigido no edital, revelando posteriormente não possuir a qualificação devida para a prestação do serviço. Quanto à ausência de clareza na definição do objeto, entendo que o interessado ficou aquém do necessário para a definição do objeto, o que acabou por trazer reflexos na eficiência e economicidade das publicações da Câmara. Das impropriedades apontadas, também não restou demonstrado dano injustificado ao erário, razão pela qual entendo ser aplicado o inciso 2 do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, com julgamento pela regularidade com ressalvas. Ante o exposto, voto nos seguintes termos: que seja mantido o Acórdão TC 0196/2011, que julgou regulares as contas anuais da Câmara Municipal de Pedro Canário, sob responsabilidade de Arnaldo Francisco Gonçalves, relativos ao exercício 2009, no que se refere ao aspecto contábil. Que sejam julgados regulares com ressalvas os atos de gestão da Câmara Municipal de Pedro Canário, sob responsabilidade de Arnaldo Francisco Gonçalves, relativos ao exercício financeiro 2009. Recomendar à Câmara Municipal de Pedro Canário que proceda à implantação do sistema de controle interno nos termos propostos pela Resolução TC 227/2011 e que nas próximas licitações para a publicação de atos administrativos definam de forma clara e objetiva o objeto a ser contratado. É como voto, senhor presidente. Colocar o processo em discussão. Pela ordem. Conselheiro Sérgio Abudib. Parabenizo o voto
e só faço uma pequena mudança onde está a recomendação, passa para determinação em face de tecido com ressalvas. No mais, é perfeito. Continua em discussão. Presidente. Conselheiro João Luiz. Eu pude ver da instrução técnica inicial e da instrução técnica conclusiva que nessa questão de divulgação na Câmara Municipal de Pedro Canário foram dispendidos valores de R$ 40.500 na contratação da emissora de rádio e televisão para veiculação e R$ 38.000 por exercício na contratação de veiculação de matérias ou de atos administrativos. Esses números acabam trazendo uma outra questão. Quando nós temos notícia de algumas restrições fiscais, financeiras e orçamentárias sofridas pelos municípios, acabamos vendo esses valores dispendidos, talvez sem uma finalidade pública clara em relação ao alcance. Embora seja lícito que o Legislativo ele publique os seus atos, a forma dessa apresentação no município carente, igual Pedro Canário, com índices de desenvolvimento humano baixo, com carências diversas, e isso fica patente nesse tipo de gasto. Ao mesmo tempo, como bem colocado pelo relator, nós temos uma dificuldade, talvez, de tipificar esse tema. Por quê? Quando você coloca na parte final da instrução técnica conclusiva que estaria o ressarcimento associado à ausência de finalidade e interesse público, bem como de impessoalidade / indícios de promoção pessoal, eu vou lhe confessar que não fica muito claro o alcance desse ausência de finalidade como indício de promoção pessoal. Como o relator bem trouxe, o município, o presidente da Câmara justificou o ato dizendo que não havia promoção pessoal, que em nenhum momento se destacava a figura em particular de um vereador e era um ato da Câmara Municipal. Se acaso esse item tivesse sido classificado para fins de citação como ofensa ao princípio da economicidade e outros fatos, eu até entenderia que caberia o ressarcimento. Então, eu estou fazendo essas colocações, mas eu acompanho o relator fazendo essas considerações. O processo continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação, conselheiro Sérgio Abodibe. Acompanhei, Excelência. O relator já encampou a sugestão do conselheiro Sérgio, conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheiro João Luiz já votou. Devolvo a palavra ao eminente relator. O próximo processo, senhor presidente, eu peço adiamento, é o 6113/2012. Processo 4922/2011, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, auditoria, exercício 2010, responsável Hilário Hoppick. Tratam os presentes autos de auditoria referente a indicativos de irregularidade relativos à remuneração de agentes políticos da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá durante o exercício 2010. O processo foi iniciado com base no relatório de auditoria 105/2011, em que se evidenciava a infringência aos artigos 2 e 3 da Lei Municipal,
combinado com o artigo 1º da Lei Municipal 1142/2009, pagamento de subsídios em valor superior ao fixado em lei, totalizando excedente de 7.748,34, correspondente a 3.859,89 VRTS. A 4ª Controladoria emitiu instrução técnica inicial 692/2011, sugerindo a citação do senhor Hilário Hopk, prefeito municipal à época, para que prestasse esclarecimentos necessários. Conforme a decisão preliminar, TC 516/2011, foi determinada a citação do interessado para que apresentasse as justificativas. O interessado se manifestou no prazo determinado, no sentido de que as diferenças dos subsídios pagos ao vice-prefeito não foram devidamente explicitadas, que corresponde aos subsídios do cargo de prefeito, no qual houve substituição. Alega que restituiu o valor pago a maior e que requer que seja julgada saneada a suposta irregularidade apontada. Os autos foram encaminhados ao NEC, o qual se manifestou através da ITC 1882, concluindo pela regularidade do ato de gestão, por entender que o pagamento ao maior se deu em substituição ao prefeito municipal pelo vice-prefeito durante 15 dias do mês de janeiro e 10 dias do mês de dezembro, ambos de 2010, fazendo jus, desse modo, a remuneração do titular no período. Caminhado o processo ao Ministério Público de Contas, este exarou parecer em que manifesta contrariamente à área técnica, por entender que, em síntese, não há na lei orgânica do município de Santa Maria de Jetibá previsão para recebimento de subsídio de prefeito pelo vice-prefeito em caso de afastamento ou licença, bem como o fato de o vice-prefeito substituir o prefeito é inerente ao próprio cargo, razão pela qual não poderia falar em pagamento adicional para tanto. Por fim, pugna ao Ministério Público de Contas pela manutenção do aporte de regularidade, seja o presente feito convertido em tomada de contas especial, julgando-o irregular, que na forma do artigo 89.134 seja condenado o senhor Hilário a ressarcir aos cofres municipais a importância de R$ 7.748,38, equivalente a 3.589,89 VRTS, aplicando-lhe cumulativamente multa proporcional ao dano e ainda seja culminada a multa pecuniária ao responsável. Bom, em síntese, esse processo já trata de um tema que já foi debatido aqui em outras oportunidades. Eu tenho um entendimento, ainda mantenho o meu entendimento, que naqueles casos em que não haja lei prevendo a substituição do cargo, o pagamento pelo valor do subsídio do prefeito, eu, com base na Constituição Federal, que estipula a previsão de lei específica para tal, continuo a entender pela irregularidade, apesar de também considerar forte o argumento trazido por alguns conselheiros de que, quando da substituição, o vice-prefeito estaria exercendo a função de prefeito. Mas, como disse, ainda continuo entendendo que deveria haver uma previsão legal nesse sentido para que se efetue o pagamento. Então, em face disso, eu voto para que, nos seguintes termos: comprovada a ilegalidade no pagamento, feito ao vice-prefeito no exercício 2010, sejam os autos julgados irregulares. Com base no artigo 207, seja o presente feito convertido em tomada de contas especial, condenando o senhor Hilário Hopk a ressarcir aos cofres municipais a importância de R$ 2.338,03 VRTS no prazo de 30 dias, pela imputação de débito referente ao pagamento feito de forma irregular. Ele foi ressarcido também parte do valor, por isso que a condenação ficou um pouco menor do que o valor inicial. É como voto, senhor presidente. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Pela ordem. Conselheiro Sérgio Abudib. Presidente, a própria manifestação técnica traz voto de Vossa Excelência, voto meu em processo de 2008, voto do conselheiro Zé Antônio Pimentel. Essa matéria, a impressão que eu tenho é que o entendimento da Corte é que o vice-prefeito, ao assumir o cargo, vira prefeito. E, em função disso, recebe como tal. Por essa razão, eu respeitosamente diverjo do relator e voto pela regularidade. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, votação, conselheiro Pimentel. Senhor presidente, eu vou acompanhar o
voto do conselheiro Sérgio. Desculpa o relator, doutor Pérez. Conselheiro Rodrigo Chamon. Peço a compreensão do conselheiro Eduardo Pérez. Acompanho as razões que concluem, as razões da área técnica, que conclui por acolher as razões justificativas, excluindo a responsabilidade do senhor Hilário Roupe, prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, pelo ato auditado, e por recomendar, com base no inciso 26, artigo 1º da Lei 621, para que o atual gestor observe a proporcionalidade no cálculo dos subsídios quando da ocorrência da substituição do prefeito por seu vice-prefeito, divergindo do nobre relator. Conselheiro João Luiz. Eu acompanho o voto do conselheiro Sérgio Abaldibe. Eu só proporia, eu não sei se passou do momento, mas é que o conselheiro Rodrigo Chamon acabou falando na questão da recomendação. Adequado. Ela estaria associada à proporcionalidade, né? E não caberia, talvez, a gente recomendar que fosse encaminhado um projeto fazendo menção na lei orgânica, ou se acha desnecessário? Eu acho, Excelência, porque uma vez que ele assume o cargo de prefeito, o prefeito Sim, ele passa a... Uhum. Se é ele que paga a folha, se é ele que contrata, se é ele que nomeia, ele só exerce atos que são específicos e únicos de prefeito. Uhum. Vice-prefeito não pode fazer o que ele faz quando está substituindo. Por quê? Porque naquele momento ele é prefeito. E aí eu acho desnecessário. Sim, eu acompanho o conselheiro Sérgio Abaldibe. Neste caso, o voto do conselheiro Sérgio Abaldibe é... Com a recomendação da proporcionalidade. Regularidade com recomendação. Com a recomendação da proporcionalidade toda vez que ocorrer. Vencido o conselheiro Eduardo Pérez. Devolvo a palavra ao relator. O próximo processo é o 1580-2011, contas com vistas ao conselheiro Rodrigo. Processo 4283-2011, recorrente José Luiz Ribeiro, recurso revisão, Câmara Municipal de Rio Novo do Sul. Tratam os presentes autos de recurso de revisão interposto pelo senhor José Luiz Ribeiro, presidente da Câmara Municipal Rio Novo do Sul, no exercício 2006, em face do acórdão TC 419-2010, constantes do processo 7116-2008, que lhe negou o provimento do recurso de reconsideração, impetrado em face de várias irregularidades apuradas em auditoria extraordinária, nos autos do processo 1239-2007. Em síntese, o interessado argumenta que não foi dada a oportunidade de produzir provas no recurso, com sustentação oral e outras questões. Mas, seguindo o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, eu entendo que houve preclusão, porque o momento indicado para a produção de provas foi durante a análise do processo e não caberia mais na fase recursal esse tipo de provas. Por essa razão, acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, voto por conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar provimento. E ainda para dar ciência da decisão ao senhor José Luiz Ribeiro, presidente da Câmara Municipal. Próximo processo 2249/2012, jurisdicionado de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, é um recurso de revisão, interessado ao Ministério Público Especial de Contas. Versam os presentes autos de recurso de revisão interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, tendo por intento tornar insubsistente o acórdão TC 247/2010, no qual consta
os seguintes termos: acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, acolhendo o voto do relator, Marcos Miranda, julgar saneado o presente processo em relação ao senhor Gilson Gomes, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, vencido o conselheiro Carlos Hanna. Utilizando-se, então, do presente recurso de revisão, autuado nesse processo 2249/2012, a segunda Procuradoria combate tal decisório com os seguintes argumentos. Em síntese, ocorre que a decisão desse tribunal viola frontalmente a norma do parágrafo 2º do artigo 57 da Lei Complementar 3293, que traz taxativamente os requisitos autorizadores para saneamento, quais sejam boa-fé, liquidação tempestiva e não haver sido observada outra irregularidade. Equivoca-se o acórdão recorrido em muitos aspectos, inclusive não menciona quais dos requisitos exigidos pelo legislador foram cumpridos. Finaliza suas declarações requerendo a admissão do recurso e julgamento pela procedência da revisão hora imposta. Encontra razões ao recurso de revisão oportunizada pela decisão TC 2725/2012, recorrido o senhor Gilson Gomes, por meio de seu patrono, além de solicitar que seja oportunizada a sustentação oral seu direito, inclinou sua defesa pela inadmissibilidade do pleito recursal. Caminhados autos à 8ª Controladoria, foi elaborada a ITR 25/2013, opinando pelo conhecimento e para dar provimento a fim de expurgar do acórdão TC 247/2010 o comando de saneamento do processo. Na 46ª sessão ordinária, realizada em 16 de julho, o advogado do interessado fez sustentação oral, reproduzida em notas taquigráficas. É o relatório. Sendo tempestivo e preenchidos os demais pressupostos recursais, recebo o presente recurso. Quanto à suposta existência de boa-fé do recorrido. Recorrido teceu comentários de que a boa-fé deveria ser, nessa situação peculiar, algo que se presume, sendo provada por aquele que visa seu não reconhecimento, afirmando ainda inquestionável a inexistência de má-fé, muito menos de qualquer elemento que induza qualquer interpretação em sentido contrário, dentre outras questões. Sobre o pagamento da multa, explica que sua própria quitação representaria a boa-fé e transcreve trecho do voto confeccionado pela juíza federal do TRE do Espírito Santo e afirma que poder-se-ia perceber que o requerido fora punido pelo simples fato de ser o primeiro secretário em um pequeno lapso de um mês por um contrato que sequer assinou ou teve qualquer participação. Entende que mera multa imposta clamaria pela manutenção do saneamento do processo, sendo qualquer entendimento contrário um absurdo que modificaria a decisão da Justiça Eleitoral, usurpando-lhe a competência. Na sustentação oral, defende que já há na decisão da Justiça Eleitoral, a qual se baseou no acórdão recorrido, de modo a impedir a reforma da decisão pela essa Corte. O primeiro requisito para que as irregularidades sejam sanadas é justamente a comprovação da boa-fé. A boa-fé que o texto se refere é justamente a boa-fé objetiva, aquela que se espera do gestor no trato da coisa pública, independentemente de suas intenções. Se não há prova de ter agido de má-fé, também não há elementos que permitam afirmar que agiu de boa-fé, já que sua conduta violou o princípio da isonomia. Frente a isso, entendo não atendido o primeiro requisito, qual seja a presença da boa-fé, razão pela qual merece prosperar as alegações da recorrente. Quanto à intempestividade do pagamento da multa imposta, compulsando as contrarrazões do recorrido relativo à tardança em efetuar o respectivo pagamento, este se excusa afirmando que não haveria óbices à concessão do saneamento. Sem muito me adentrar com profundidade na questão, entendo que merece prosperar as alegações do recorrente, posto que um atraso de 936 dias não configura situação redundante, que deveria ser meramente desconsiderado. Por isso, mantenho as alegações do recorrente. Quanto à irregularidade nas contas, no tópico em apreço, mais uma vez buscou afirmar que o Ministério Público Especial de Contas apontou irregularidade sobre o fato já apreciado por essa Corte, quer seja a escolha do participante de pós-graduação sem critério objetivo e sem previsão legal. Afirma ainda o recorrido que a ausência de critério objetivo é justamente decorrência da ausência de previsão legal e que o fato de se ultrapassar 70% permitido para não servidores é mera consequência do oferecimento equivocado de cursos. Acompanhando o entendimento da 8ª Controladoria,
há que se destacar não ser cabível o saneamento do processo que contém irregularidade combinado com a sanção pecuniária, pois essa tem caráter retributivo e não pode ilidir a ilicitude perpetrada apenas com o pagamento do valor arbitrado à multa, sendo diferenciada do débito. Esse decorre de um dano causado ao erário, aquele da prática de uma irregularidade, razão pela qual entendo assistir razão ao recorrente. Frente a tudo isso, me posiciono pela procedência do recurso de revisão interposto pelo órgão ministerial de contas, a fim de que seja excluída do acórdão TC 247/2010 a determinação de saneamento do processo. E é como voto, senhor presidente. Colocar o processo em discussão. Senhor presidente, Conselheiro Pimentel. solicito o visto do processo. Visto eminente, conselheiro Pimentel. O último processo é o 3277/2011 e há um requerimento nos autos de sustentação oral, razão pela qual eu devolvo a palavra. Solicito ao secretário para que faça o devido pregão. Enquanto nesse plenário, o senhor Hilário Rupp e a Laélio Braz Della Prama ou algum de seus representantes interessados nos autos do processo TC 3277/2011, que trata de representação em face da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, especialmente em relação ao pregão presencial número 22/2011. Não se encontra, senhor presidente. Devolvo a palavra ao relator. Processo cadeado, excelência, na forma regimental, né? Eminente conselheiro Eduardo Pérez relatou os seguintes processos. 4638/2010, manter acórdão 196/2011 e regulares com ressalvas, com determinação. Processo 6113/2012, adiado. Processo 4922/2011, regulares com recomendação, tendo em vista a proporcionalidade, vencido o relator. Voto vencedor proferido pelo eminente conselheiro Sérgio Abudibe. Processo 1580/2011, continua com vista conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 4283/2011, conhecer presente recurso, negar provimento das ciências interessados. Impedimento conselheiro Domingos Gustavo, no termo do artigo 289 do regimento interno. Processo 2249/2012, vista conselheiro Pimentel. E, por fim, o processo 3277/2011, a pedido de sustentação oral, processo adiado, julgamento adiado, processo mantido em pauta. Palavra conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo de aposentadoria do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, Elizabeth Maria Bianchi, registro. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, registro da aposentadoria de Alcides Cândido de Sá. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, revisão da aposentadoria de Tereza de Souza Meireles, registro tornando parcialmente insubsistente a decisão anterior. Revisão da aposentadoria de Levina de Almeida Silva, registro tornando parcialmente insubsistente a decisão anterior. Aposentadoria de Neuza de Oliveira Guiar, registro, e de Alessio Castelã, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de Marineuza Santana da Cunha. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, registro da aposentadoria de Deonília da Leprane Barbosa. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro da aposentadoria de Ângela Cecília Loureiro Prates. Na Prefeitura Municipal de Aracruz, registro da aposentadoria de Elizabeth Leandro Cardoso. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da pensão interessado Thales Fagundes e registro da reserva remunerada de Paulo Roberto Anjos Vieira. É só, senhor presidente. Declarar na forma relatada
pela eminente conselheira, com exceção do processo 3827/2004, registro com impedimento do conselheiro Domingos Távora, nos termos do artigo 289 do regimento interno. Palavra, conselheiro substituto João Luiz Marco Antônio da Silva. Senhor presidente, senhores conselheiros, os processos 1593 de 2013, a admissão de Natália Delboni de Melo, companheira da área técnica, pelo registro com recomendação de numeração de folhas. Processo 1951 de 2013, de Jonas Nunes da Silva, registro. 3001 de 2013, de Dejaí Gonçalves Campos, registro. 3022 de 2013, de Fabrício Rosa de Aquino, registro. 3023 de 2013, de Sávio Alves Pralon, registro. 3024 de 2013, de Pietro Furtado Dias, registro. 3027 de 2013, de Rafael da Rosa Pereira Júnior, registro. 3113 de 2013, de Gláucia Rosane de Lima Souza, registro. E 1589 de 2008, revisão de aposentadoria, registro da errata, de Eunice Gasparini Nunes. 6844 de 2012, de Zeli Valeriano de Moraes, registro. 6950 de 2012, de Sônia Mara Guiar Gama, registro. 6966 de 2012, de Judei Sérgio e Emerli, registro. 6905 de 2012, de Erotildes Dalcol Fraga, registro. E 7119 de 2012, de Leda Smith Marrucha, registro. Todos acompanhando a área técnica do Ministério Público. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Declarar na forma relatada, com exceção do processo 1589 de 2008, registro, impedimento do conselheiro Domingos Távora, no termo do artigo 289 do regimento interno. Nada mais havendo a tratar, após relatados 80 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, e será no dia 6 de agosto de 2013, quinta-feira, terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.